Eu sei que você já perdeu vendas quando o lead falou que queria conversar com o sócio e depois te respondia. Você mandou mensagem, você fez remarketing, você fez follow-up, você ligou novamente, ele não te atendeu, você fez de tudo e esse cliente nunca mais voltou e você perdeu aquela venda porque ele disse que queria conversar com o sócio e simplesmente sumiu. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você vai parar de perder vendas e nunca mais vai passar por essa objeção de vou falar com o sócio e não vai saber o que fazer e deixar o cliente sumir, ele nunca mais voltar ou nunca mais retornar o seu contato. Primeiro de tudo, vamos falar se você vende um produto mais caro, se você vende uma mentoria ou seja um produto high ticket. Consequentemente, você precisa ter um processo comercial. Claro, nesse processo comercial vai ter uma etapa de qualificação, que vai ter um agendamento para a reunião de fechamento, para o seu closer, ou até mesmo você, especialista, está fechando essa venda. Ali, o seu processo comercial vai iniciar com certeza na aplicação de um formulário. Se você não tem, já fica de bônus aqui, você precisa ter um formulário de qualificação, onde o seu SDR ou até mesmo você próprio vai analisar o perfil desse cliente através desse formulário para assim agendar uma reunião. Você não vai só agendar uma reunião, você vai vender para ele uma reunião, você vai dizer para ele, deixar claro que você tem uma solução e no final daquela ligação você vai trazer uma oferta para ele e você vai vender algo para ele e ele vai comprar ele vai investir na sua solução. Perfeito? Primeira etapa, você precisa ter no seu formulário uma pergunta muito simples, que é uma virada de chave para você ou para o seu SDR. Em todas as etapas qualificatórias, uma pergunta que não pode faltar. Você tem sócios? Quando essa pessoa colocar que tem sócio, uma das abordagens que você vai colocar no processo, na etapa de qualificação, ali no WhatsApp ou numa reunião do SDR para agendar a call para o closer ou para o especialista tá fechando a venda, você vai perguntar assim: eu vi lá que no formulário você colocou na aplicação que você tem sócio, mas para a gente avançar aqui para a próxima etapa de uma reunião onde que eu vou te apresentar uma oferta, uma solução para a gente resolver esse seu problema ou te entregar essa solução, eu preciso saber se você é o tomador de decisão ou se você precisa do seu sócio para estar junto com você para tomar a decisão, se você não é o decisor da sua empresa. Se você é, perfeito, a gente avança aqui, eu agendo a reunião. Se você não é o decisor, se não é você que tem a palavra final, você precisa do seu sócio para tomar a decisão de fechar com a gente ou não, me fala o momento que você e o seu sócio estarão disponíveis para uma videochamada, onde eu vou entrar com você, ou o meu closer vai entrar com você, e ali a gente vai te apresentar a solução, vai te apresentar o nosso trabalho e como que a gente vai fazer toda a entrega para melhorar o seu produto, o seu serviço, aumentar a sua demanda, não importa qual seja a solução que você venda, mas você vai seguir esse processo e depois você vai fazer uma pergunta. Se eu apresentar para você e para o seu sócio, nessa reunião de oferta, que será uma condição especial de fechamento, vocês estarão dispostos a tomar essa decisão de caminhar junto com a gente para possivelmente vender mais, para possivelmente resolver esse problema? Se a pessoa falar que sim, perfeito, você agenda uma reunião para você ou para o seu closer. Essa é uma etapa de fechamento quando você tem um processo comercial, quando você tem um funil de aplicação, quando você tem um processo de SDR ou até mesmo você faz a pré-qualificação para agendamento de uma reunião. A maioria das vezes esse caso acontece quando vendemos mentoria high ticket. Que nem eu mesmo costumo vender mentoria de 30, 50, 70 mil reais, 100 mil reais eu vendo, não tem problema nenhum. Eu sigo muito esse processo e aqui é validado. Eu não fico perdendo tempo fazendo uma reunião com a pessoa que não é tomadora de decisão, fico 1, 2 horas com ela ali em call e ela não fecha, no final ela fala que vai pensar, aí você comete o erro de falar o preço para ela, o valor, e ela não entendeu o quanto isso vai transformar o negócio dela, ela passa para o sócio dela ou não passa também o valor e eles nunca mais te respondem e consequentemente passa a te ignorar. E depois você fica fazendo remarketing, follow-up, buscando um novo contato e essa pessoa nunca mais te responde. Então, a primeira etapa, se você vende mentoria, se você tem funil de aplicação, tem um processo comercial, você precisa entender se de fato está acontecendo isso no seu processo, na hora do agendamento da sua reunião, para levar para o seu closer ou até mesmo para você, para não ficar também exaustivo. Se não tiver acontecendo isso, de verdade, volta esse vídeo, vê quantas vezes for necessário, comece a aplicar aí na sua etapa, no seu processo comercial, ou envie esse vídeo aqui para o seu gestor comercial, para o seu líder, para o seu SDR ou para o seu closer, para que eles entendam de fato e você pare de perder tempo. Agora, vamos levar para um cenário que você vende um produto que você já está na ligação. O cliente já entrou na ligação, você não qualificou ele, você não sabe se ele é o tomador de decisão, se ele tem um sócio ou se ele não tem. Eu vou ser bem sincero com você. Primeira coisa que você vai fazer é investigar o negócio dele.
Você já vai abrir a reunião perguntando, quebrando o gelo, depois você vai entrar com abordagem no formato spin selling, tentando entender melhor sobre o produto da pessoa, sobre o serviço. Claro, isso se você não fez uma pré-qualificação. Se você já levou para a reunião, você tem que fazer essas perguntas para entender. Entender o modelo de negócio, qual que é o cenário atual, qual que foi o faturamento, de forma que não seja invasiva. Isso, claro, dosando cada pergunta para o cliente, senão vai aparecer um interrogatório. Você tem que saber conduzir essa conversa, saber conduzir essas perguntas. E no meio dessas perguntas, você vai falar assim: perfeito, eu já entendi o seu negócio, já entendi o seu momento, já entendi o que você precisa e realmente eu sei que podemos te ajudar. Mas para a gente avançar, para a gente passar o valor que você vai investir para mudar a realidade do seu negócio, ou melhorar as suas vendas, levar mais clientes para o seu negócio, ou melhorar o seu produto ou o seu serviço, não importa a transformação. Lembrando, tudo isso daqui é adaptado para o seu produto ou para o seu serviço. Perfeito? Para a gente avançar aqui agora, eu preciso entender: você é o único tomador de decisão da sua casa ou da sua empresa? Quando você fazia essa pergunta, se a pessoa é o único tomador de decisão da casa ou da empresa, normalmente ela vai falar que não, que tem um sócio, e aqui já vai um bônus que você consegue quebrar também a objeção se for a esposa ou o marido tomador de decisão. Porque ele vai falar assim: não, eu preciso do meu sócio para tomar a decisão, se você passar a oferta eu vou analisar e passar para ele. Ou eu preciso do meu esposo ou da minha esposa para tomar a decisão. Aí você fala a oferta, eu passo para eles. É ali que você vai ter uma virada de chave. Você não vai passar a oferta para ele. Você vai falar que você tem uma condição especial, mas é exclusiva para reunião de fechamento, a qual você já está com ele, seja numa ligação ou numa videochamada. Se você passar a oferta para ele, você tem que ter certeza que ele vai tomar a decisão. Por quê? Porque depois você vai tentar um contato com esse cliente novamente, ele não vai te responder. Ou você vai ofertar uma promoção para ele, uma condição, ele vai querer colocar cada vez mais preço no seu produto ou no seu serviço. Ele vai falar que não tem valor para investir, que está disposto a investir tanto se você quiser aceitar a condição. Por quê? Porque você já distribuiu para ele uma oferta e ele não era o tomador de decisão. Se ele falar assim: eu não sou, é minha esposa ou meu sócio ou meu marido, você vai falar assim: não, perfeito, vamos fazer o seguinte então. A oferta que eu tenho aqui, já que você não é o tomador de decisão, vamos marcar uma segunda reunião, você já encerra a reunião ali. Por quê? Ou ele vai trazer o sócio, ou ele vai trazer a esposa, ou ele vai trazer o marido com você para a videochamada. Aí ali, com os dois juntos, você vai falar assim: ó, perfeito, você vai explicar novamente o produto, vai falar que você tem uma oferta que está disponível somente para aquele momento, para o fechamento. Onde você vai passar e você vai garantir que está ele e o tomador de decisão, seja o sócio, seja a esposa, seja o marido, ali na hora da reunião. Perfeito? É esse momento que você vai passar a oferta e você vai evitar que esse cliente suma, que esse cliente não te responda mais, que você fique correndo atrás dele e ele passe a te ignorar e não atender suas ligações. Perfeito? E uma vez que você identificou qual é o tomador de decisão, o tomador de decisão, você vai marcar uma nova videochamada, uma nova reunião, um novo contato com esse cliente para oferecer o seu produto ou o seu serviço. Então, volta esse vídeo quantas vezes for necessário. Vê se de fato esse processo está bem validado dentro da sua etapa comercial. Desde a qualificação, se você tiver, a aplicação, o seu formulário tem essa pergunta, ou na hora da chamada, quando você tiver para passar o preço, o valor do seu produto, do seu serviço, se você já qualificou esse cliente antes de sair distribuindo qualquer oferta, qualquer desconto, tá bom? Porque a maioria das vezes o cliente que você tá, ele não tá pelo preço ou pela oferta que você tem, mas você precisa entender que você tem que gerar valor, que você tem que qualificar esse cliente, se faz sentido ou não você passar para ele ali a proposta na hora da chamada. Fechou? Agora não deixa de se inscrever, ativa todas as notificações, deixa o seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.